Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 25 de março. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a primeira reunião do Diretório Nacional do PT do ano de 2022, que ocorreu ontem, quinta-feira. Sobre ela, a gente escuta o informe do companheiro Walter Pomar. Escutamos também a companheira Amanda Oliveira, do Rio de Janeiro, que atualmente integra a direção da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e comenta pra gente como é que está a situação do movimento estudantil. E ouvimos ainda o companheiro Daniel Valença, que é vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, que comenta o cenário na América Latina, com destaque para o Chile e para a Argentina. E companheirada, depois de mais de 3 meses, finalmente voltamos a ter reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Ela aconteceu nesta quinta-feira, dia 24. Para quem não se recorda, a última reunião do DN tinha sido em dezembro de 2021, lá para o dia 16. Foi naquele momento que a gente tomou conhecimento da proposta, entre muitas aspas, oficial, feita pelo Partido Socialista Brasileiro de constituir uma federação, junto com o PT e o PCdoB. Por bem, de lá para cá, muita água passou por debaixo dessa ponte, como a gente falou aqui em diversas edições do nosso podcast. Mas, de lá para cá, se tem uma coisa que não aconteceu, foram reuniões do diretório, ou inclusive de outras instâncias oficiais do partido, para tratar desse assunto. As primeiras reuniões da executiva, como a gente também já comentou aqui, só começaram a ocorrer em fevereiro. Ou seja, existe um delay gigantesco. Não foi à toa que esta reunião teve uma pauta imensa, e uma reunião que começou às 9h30 da manhã e terminou às 7h30 da noite não conseguiu dar conta de vencê-lo. Mas os informes mais detalhados e organizados da reunião a gente vai escutar agora por meio do companheiro Walter Pomar, que também é integrante do Diretório Nacional do Partido. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Bom, eu vou tentar resumir os fatos da reunião ocorrida ontem, dia 24 de março. Foi a primeira reunião do Diretório Nacional do PT no ano de 2022. A reunião anterior aconteceu no dia 16 de dezembro de 2021, portanto, são cerca de 3 meses sem reunião. A sugestão de pauta apresentada pela Secretaria-Geral do Partido, antes da reunião, incluiu os seguintes pontos: conjuntura e tática eleitoral, comissão de ética da Paraíba, calendário e diretrizes para o processo eleitoral, normas complementares para as eleições, comitês populares de luta e formação política, orientações para combate a fake news, substituição de membros do Diretório Nacional, informes sobre a composição do GTE e sobre a agenda do Lula. Essa pauta foi efetivamente seguida e todos os pontos foram tratados, com exceção da substituição de membros do Diretório e da Executiva. Um dos casos ficou pendente para uma próxima reunião, com exceção da composição do GTE, também ficou pendente, e com exceção da agenda do Lula, não foi dado informe específico. A reunião do Diretório Nacional começou por volta das 9h45 do dia 24, uma quinta-feira, um dia impróprio para esse tipo de reuniões, certo? E terminou por volta das 19h45, tanto aproximadamente 10 horas de duração, com um intervalo de mais ou menos 1 hora para o almoço. Participaram mais de 100 pessoas numa sala Zoom, entre membros do Diretório Nacional, da Comissão de Ética Nacional e convidados e convidadas a vários títulos. Do tempo total da reunião, cerca de 2 horas foram dedicadas ao debate do primeiro ponto, conjuntura e tática, e as outras 7 horas foram dedicadas aos demais pontos, ou seja, para o debate 100% político, apenas 2 horas. Portanto, não é apenas que as reuniões são escassas, mas o tempo para o debate estritamente político também é bastante limitado. Bom, para este debate sobre conjuntura, as tendências e chapas foram convidadas a apresentar textos de contribuição ao debate.
No prazo estabelecido para isso, apresentaram-se textos escritos: 1, pela tendência petista Articulação de Esquerda; 2, pela tendência Democracia Socialista; 3, um texto assinado conjuntamente pelas tendências Construindo um Novo Brasil, Movimento PT e Resistência Socialista; 4, um texto do Diálogo e Ação Petista; 5, um texto da Avante PT; 6, um texto da Militância Socialista; e 7, um texto da Esquerda Popular Socialista. Há outras tendências que têm representação no Diretório Nacional do PT e que não apresentaram texto próprio. É o caso do Novo Rumo, do Socialismo em Construção e também de um grupo regional que existe no Distrito Federal. Bom, a seguir eu vou fazer alguns comentários sobre esses textos, né? Vou começar pelo texto da Construindo um Novo Brasil, Movimento PT e Resistência Socialista. Essas três tendências apoiaram a candidatura da companheira Gleisi Hoffmann à presidência nacional do PT em 2019 e, para a reunião do diretório, apresentaram um texto intitulado Lula, a Esperança do Povo Brasileiro. O texto está escrito num tom de resolução partidária, né? Foi escrito num tom de resolução partidária, portanto, falando para fora, digamos assim, e não abordando os pontos polêmicos, as controvérsias e os problemas da atual conjuntura. Por exemplo, o texto não explica como é que vai ser possível, ao mesmo tempo, fazer uma aliança com Alckmin na vice e implementar um programa de reconstrução e transformação do Brasil com reformas estruturais, fortalecendo o campo democrático e popular, né? Aliás, o texto cita Chile, Honduras, Argentina, México, Peru e Bolívia como países que souberam derrotar a extrema-direita, mas não faz referência aos problemas em curso em vários desses governos, que têm a ver não apenas com a extrema-direita, mas também com o neoliberalismo. O texto defende a constituição de uma federação partidária, em que ao menos nós, o PCdoB e o PV, façamos parte, defende uma coligação entre essa federação e o Partido Socialista Brasileiro, e defende uma coligação com a Federação PSOL e Rede, e defende também seguir dialogando com outros partidos, né? E não fala nada sobre o estatuto dessa federação, né? Como é que ela vai funcionar na prática. As definições programáticas desse texto são muito genéricas, o centro dele está em construir um movimento político e social que derrote Bolsonaro e enfrente o bolsonarismo. O texto não fala do Alckmin, mas diz que a candidatura de Lula deve trazer, já na composição da chapa de presidente e vice, a ampliação e a unidade que se espera das forças de oposição. E não fala dos problemas derivados de uma aliança com parcela dos neoliberais e golpistas. No final do texto se apresentam vários objetivos programáticos e é impressionante que, dentre esses objetivos, não é citada a palavra reindustrialização. Bastante sintomático que quem fez o texto, né, as três tendências que juntos são maioria do Diretório Nacional, tenham esquecido na sua proposta dessa palavrinha. Que esqueção do socialismo já é comum, já é usual, mas esquecerem da reindustrialização é bastante curioso, vindo nesse momento em que se faz uma aliança, ou se pretende uma aliança, com setores neoliberais. Bom, a guerra na Ucrânia, de maneira mais geral, a situação mundial, não são objeto de reflexão no texto. Sobre os demais textos, o da Avante PT, o texto da Democracia Socialista, o texto apresentado pela Militância Socialista, o texto apresentado pela Esquerda Popular e Socialista, e o texto apresentado pela Articulação de Esquerda, e o texto apresentado pelo Diálogo e Ação Petista, eu sugiro que vocês que quiserem, que estão aqui escutando o podcast, acessem um texto que eu postei num blog que fala exatamente disso, né? Uma análise desses vários textos. No caso da AE, né, nós destacamos no debate, no caso da contribuição da articulação de esquerda ao debate no Diretório Nacional, nós destacamos os seguintes pontos: a necessidade de um programa democrático, popular, articulado com o socialismo, contra o neoliberalismo. Esse tema precisa ser enfatizado, tanto na elaboração interna do partido quanto na sua ação pública. O tema da federação, nós fizemos uma análise detalhada no nosso texto das minutas de programa e estatuto. O tema da vice, nós nos opomos a Alckmin e defendemos um encontro nacional do PT para deliberar sobre a vice. A situação nos estados, que nós chamamos a atenção para o fato de que em estados onde aparentemente a situação estava tranquila, está ocorrendo uma reviravolta. É o caso da Bahia, é o caso de Pernambuco, é o caso do Ceará, é o caso do Rio de Janeiro, problemas que vão se acumulando sem solução.
e, principalmente, demos uma opinião sobre a situação geral da campanha. Eu vou ler aqui um trechinho do texto da articulação de esquerda. Diz assim: o centro da divergência no partido reside em definir o objetivo de nossa tática. Se nosso objetivo é derrotar Bolsonaro e seus aliados diretos, ou se nosso objetivo é derrotar o bolsonarismo e o neoliberalismo. Em nossa opinião, para derrotar o bolsonarismo, é preciso enfrentar e derrotar o neoliberalismo. E nossa prioridade é disputar o voto dos setores populares, não o apoio do mal denominado centro, nome dado para a direita neoliberal que hoje não apoia Bolsonaro, nem muito menos disputar o apoio dos chamados mercados. Nossa prioridade é a classe trabalhadora e os setores populares, inclusive os que em 2018 votaram em Bolsonaro, branco, nulo ou se abstiveram. Para conquistar o apoio e o voto destes setores, será preciso mobilização militante e programa popular. Outra divergência reside em prever e organizar a campanha para uma disputa em 2 turnos, ou prever e organizar a campanha para uma disputa de primeiro turno. Alguns setores da esquerda argumentam que uma aliança com setores golpistas e neoliberais permitiria ganhar a eleição no primeiro turno. No fundo, defendem antecipar eventuais alianças de segundo turno. Em nossa opinião, são mínimas as chances de uma vitória no primeiro turno, e essas chances ficam ainda menores se nós retirarmos da polarização Lula versus Bolsonaro parte de seu conteúdo programático. E dizemos também no texto que vencer as eleições presidenciais exige um ambiente de luta social, não apenas eleitoral. Exige uma campanha militante. Para isso, é preciso dar conteúdo programático à campanha e exige polarização ideológica e política. Neste sentido, o Diretório Nacional deve apoiar o ato convocado para o dia 9 de abril pela campanha Fora Bolsonaro. Bom, infelizmente, a maioria das pessoas, e arrisco dizer a maioria dos membros do próprio Diretório Nacional do PT, não leu os textos acima referidos. E no próprio diretório, na reunião do dia 24 de março, o debate foi muito limitado, pelo tempo, 2 horas apenas, e pelo método adotado. Nessas 2 horas, falaram primeiro os autores dos textos, 7 minutos por autor, sendo que a tese majoritária pôde falar 15 minutos, com o argumento de que, no caso da tese majoritária, eram 3 tendências signatárias. Então, em vez de dividir o tempo de 7 por 3, eles ganharam um plus, né? Depois dessas falas iniciais, que ocuparam mais ou menos 1 hora, houve mais uma rodada inicial em que falaram novamente, agora na ordem inversa da primeira rodada, as tendências, inclusive as que não apresentaram textos. Ao todo foram mais 10 falas de 3 minutos aproximadamente. Uma das tendências, a Novo Rumo, não fez uso da palavra. Dessas falas, eu destaco as seguintes passagens, né? Uma do companheiro Geraldo Magela, do Distrito Federal, propondo transferir para o Lula as decisões sobre a campanha, a vice, etc. Outra da companheira Camila Moreno, que fez uma enfática defesa de um programa radical, terminou falando Lula ou barbárie e não explicou como é que se combina essa enfática defesa programática com apoio à candidatura de Alckmin na vice de Lula. Destaco também a fala da companheira Sheila, da EPS, que dedicou expressiva parte de seu tempo, num debate sobre conjuntura, a criticar a deputada Marília Reis, que nem na reunião estava. Também destaco a fala da companheira Lucinha, da EPS, que mostrou a importância da organização do partido, do tema da organização de base, da mobilização dos comitês, das lutas, etc. A companheira Miziara, que chamou atenção para a importância do ato do Partido Socialista, que aponta para o esvaziamento definitivo da terceira via e, portanto, aponta para a polarização Lula-Bolsonaro. Destaco a fala do companheiro Renato Simões, defendendo trazer o Lula para conversar com o Diretório Nacional e reclamando que a campanha não pode substituir o partido. Destaco a fala do companheiro Penildo, do movimento PT da Bahia, afirmando não existir contradição entre ser anti-neoliberal e anti-bolsonarista. Preciso explicar isso para o Alckmin, evidentemente, né, que é um crítico do Bolsonaro e é um neoliberal. Destaco a fala do companheiro José Guimarães, do Ceará, que também enfatizou a importância do ato do Partido Socialista Brasileiro. E destaco a fala da companheira Natália Sena, da Articulação de Esquerda, que fez uma análise detalhada da minuta de programa e da minuta de estatuto, né? Imagino que vocês aí no podcast vão poder ouvir a íntegra da fala dela. Chama atenção ainda que nesse debate todo o tema da Ucrânia foi muito mal tratado. Alguns poucos abordaram o tema nos textos, alguns poucos
abordaram o tema nas falas, se prometeu que haveria um tempo específico para esse debate, mas isso não ocorreu. Bom, ao término de todas essas falas, houve uma votação e o resultado foi: o texto da DS teve 6 votos, o texto da articulação de esquerda teve 5 votos, o texto do DAP teve 3 votos, o texto da CNB mais Movimento PT mais Resistência Socialista teve 45 votos na primeira contagem. Esse grupo regional de Brasília, o nome é Repensar o PT, também apoiou essa resolução das 3 tendências citadas. O texto comum da Avante, com o apoio da reconstrução, do socialismo em construção, perdão, teve 7 votos. O texto da militância socialista teve 2 votos. O texto da EPS teve 2 votos. E, portanto, somando tudo, o texto que venceu teve 45 votos na primeira contagem e a soma dos textos derrotados atingiu 24 votos. Um detalhe curioso é que houve muitos problemas na contagem dos votos e depois foram se acrescendo votos aos 45, chegou a 47. Outra curiosidade é que, ainda bem, né, porque esse número 45 não é um número de bom agouro. E outra curiosidade na votação é a desproporção, que a gente pode comentar em outro momento, entre os votos obtidos pelas tendências, quando elas se apresentam isoladamente, e a representação dessas tendências na Executiva Nacional do PT. Mas isso fica para um outro comentário que a gente fará em algum momento adequado. Bom, aprovado o texto, foram apresentadas emendas. E aí foi feita uma consulta à presidência dos trabalhos, a companheira Gleisi Hoffmann, sobre a possibilidade de apresentar emendas que defendessem a retirada do PV e somente a federação com o PCdoB. E a companheira Gleisi Hoffmann informou que isso não seria possível, ou seja, que a mesa não encaminharia a votação à parte. É uma postura que, na minha opinião pessoal, é muito questionável. Quer dizer, a mesa não tem o direito de não submeter temas do debate político ao voto do diretório, e é óbvio que havia quem defendesse a federação só com o PCdoB e não com o PV. E o fato de ter sido aprovado numa primeira votação não impediria que fosse a voto uma votação específica. Mas o fato é que assim foi encaminhado. Nós apresentamos uma série de emendas ao texto. Vale a pena falar quais, né? Onde o texto aprovado citava Chile, Honduras, Argentina, México, Peru e Bolívia como países que souberam derrotar a extrema-direita, nós propusemos substituir por souberam derrotar eleitoralmente e seguem enfrentando a partir do governo a extrema-direita e forças neoliberais. Onde o texto defende a constituição de uma federação partidária em que ao menos nós, o PCdoB e o PV, façamos parte, nós propomos retirar a expressão ao menos nós, porque salvo se alguém está pretendendo trazer de volta o PSB numa repescagem, não tem que falar ao menos nós, né? Onde o texto fala de um movimento político social que derrote Bolsonaro e enfrente o bolsonarismo, aquele que é o principal vírus em circulação na política brasileira desde 2018, nós propusemos substituir por um movimento político e social que derrote o neoliberalismo, Bolsonaro e o bolsonarismo. Onde o texto fala que a candidatura do Lula deve trazer na composição da chapa de presidente e vice-presidente a ampliação, blá, 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 nós propusemos que ficasse: a candidatura de Lula deverá trazer, já na composição da chapa de presidente e vice-presidente, a ampliação e a unidade que se espera das forças de oposição ao governo nesta quadra da história, respeitados os compromissos programáticos antineoliberais. Onde o texto falava de uma série de pontos programáticos, nós propusemos incluir a reindustrialização, além de outras medidas previstas no Plano de Reconstrução e Transformação aprovado pelo Diretório Nacional do PT. É curioso, né? O texto sugerido pelo grupo majoritário não cita explicitamente o programa que foi debatido pelo Diretório Nacional, confirmando algo que a gente vinha alertando, que há um rebaixamento programático decorrente dessa política de alianças ampla e dessa lógica de federação. Rebaixamento programático que faz os autores do texto esquecerem do tema da reindustrialização na proposta que apresentaram ao Diretório Nacional do partido. Bom, nós apresentamos essas emendas, os signatários do texto montaram uma comissão e nos informaram que acolheram todas as emendas. O texto com as emendas aprovadas não voltou ao Diretório Nacional e foi divulgado diretamente. Está disponível aí na página do PT, vale a pena os ouvintes aqui do podcast lerem a resolução na íntegra. Também foi aprovado sobre o programa da federação, PT, PV, PCdoB,
que a Secretaria-Geral do partido vai receber emendas, vai montar uma comissão na qual se incorporará o companheiro Luiz Mercadante para apresentar uma proposta. E na questão do estatuto, idem. As emendas à minuta de estatuto vão ser apresentadas à Secretaria-Geral do partido, o companheiro Paulo Teixeira, que vai montar uma metodologia de debate. Vale a pena destacar para os ouvintes do podcast o seguinte: o debate da federação começou todo torto. Ele deveria ter começado pelo programa, mas não começou pelo programa, começou pelos governos dos estados e pelo Estatuto de Funcionamento da Federação. E a discussão de programa e mesmo a minuta do Estatuto só foi dada a conhecer para os membros da Executiva Nacional no dia 7 de fevereiro. Ou seja, tudo aquilo que era falado pelos supostos representantes do PT nas reuniões não era debatido previamente nas instâncias do partido, num total desrespeito ao que fora resolvido pelo Diretório Nacional do PT em 16 de dezembro, que dizia que cabia à Executiva Nacional do PT conduzir a discussão, e a Executiva Nacional não conduziu nada. Pois bem, no dia 7 de fevereiro, pela primeira vez, aparece uma minuta de estatuto e, mais recentemente, apareceu uma nova minuta e uma minuta de programa. E quando nós apresentamos emendas a isso no diretório e falamos como é que nós vamos aprovar aqui uma federação sem debater isso previamente, a resposta foi que, na verdade, ainda não está pronto, esse texto não é exatamente o texto, ou seja, nós estamos caminhando para uma situação que é absolutamente bizarra sobre esse aspecto. Os textos são acertados fora do partido e esses textos acertados fora do partido são apresentados no partido, nas instâncias partidárias, como se ainda estivessem work in progress. Enfim, de toda maneira, foi combinado nesse diretório um método partidário para debater o ponto. Bom, antes de passar adiante no informe, vale a pena destacar mais uma vez que Ucrânia, América Latina, Estados Unidos, China, o mundo não foram objeto de debate e a conjuntura nacional tampouco. Como já foi dito, temas importantes como a vice não comparecem. Todo mundo sabe que está se negociando isso, mas oficialmente não está no texto da maioria. Ou a pesquisa Datafolha, que foi divulgada ontem, que aponta uma queda de 10 pontos na diferença entre Lula e Bolsonaro e uma queda na rejeição do Bolsonaro, também não foi objeto de debate. Quer dizer, a impressão que dá é que o Diretório Nacional do PT debateu pouco uma conjuntura tão difícil. Bom, passo agora ao informe da segunda parte da reunião, que ocupou 7 das 9 horas íntegras de discussão, além da 1 hora de almoço, que é sobre os demais pontos da pauta. Sobre essa segunda parte da reunião, que também ocupou um tempo significativo, foi a votação da Comissão de Ética da Paraíba. Para aqueles que não estão acompanhando, refere-se a fatos ocorridos em 2020, na eleição municipal de João Pessoa, em que a direção nacional do PT havia, num primeiro momento, orientado o lançamento de candidatura própria, depois mudou de ideia no ato da convenção e o partido no local decidiu manter a candidatura própria. Houve uma série de medidas, como intervenção no diretório municipal, recurso das partes à justiça, e o fato é que os dirigentes e o candidato diretamente envolvidos na manutenção da candidatura própria do PT e que se recusavam a apoiar a candidatura de outro partido que havia sido decidida pelo Diretório Nacional do PT, claro que numa votação em que muitos nos opusemos a isso, esses que insistiram em manter a candidatura própria do partido foram submetidos à Comissão de Ética. A Comissão de Ética foi iniciada em 2000, o processo foi iniciado ainda em 2020, houve uma série de falhas regimentais, eu não vou detalhar aqui, mas o processo foi extremamente tumultuado e questionável do ponto de vista do regulamento. No final do ano passado, na reunião de 16 de dezembro, o assunto estava em pauta, só que ao invés de debater e votar, se remeteu para o próximo DN, que só se reuniu agora, e a proposta da Comissão de Ética, que era a mesma daquele momento, prevê uma suspensão por 3 meses. Na prática, isso colocaria a suspensão durando até a véspera da data limite das convenções partidárias, o que já ameaçaria a possibilidade de uma das pessoas que estava sendo punida de ser candidata à reeleição, o deputado estadual Anísio Maia. E a secretária nacional de organização do PT, a companheira Sônia Braga, propôs, no caso do deputado Anísio Maia, uma pena ainda maior, uma suspensão por mais meses, o que tornaria absolutamente impossível a candidatura dele. Nessas circunstâncias, nós, da articulação de esquerda e de outros setores do partido, defendemos uma outra posição, a suspensão. Não seria feita somente a advertência. E o que nós dissemos é que tem várias narrativas sobre o ocorrido na Paraíba,
Em todas essas narrativas tem alguma coisa em comum, quer dizer, os fatos que ocorreram em 2020, há mais de um ano. Isso gera vários problemas. Por exemplo, tem um problema de natureza jurídica. A punição contra o Anísio vai muito além do que está no papel, do que está sendo submetido à votação. A punição que estava no papel é suspensão e advertência. Para o Anísio, na prática, na realidade, a punição é impedir a candidatura dele à reeleição. E do ponto de vista jurídico, isso é um problemaço. E do ponto de vista político, o maior prejudicado, se isso fosse aprovado, a gente falou, seria o PT. Porque o Anísio poderia desistir de ser candidato, isso prejudicaria o PT eleitoralmente. O Anísio poderia sair do PT, e isso prejudicaria o PT eleitoralmente. O Anísio poderia ficar no PT e entrar na justiça, isso também nos prejudicaria. E, portanto, o problema jurídico de ter uma punição maior do que aquela que está sendo formalmente aprovada, vai se transformar num problema político. E como a gente é um partido político, e um partido político tem que levar em conta a política, nós temos que levar em conta o fato que a gente está deliberando sobre um tema ocorrido em 2020, no ano de 2022. E numa conjuntura onde, pasmem, o PT acabou de receber de volta pessoas que saíram do partido. Nós recebemos de volta o Ricardo Coutinho e o Luciano Cartacho, bom dizer, contra os nossos votos, tá certo? Pessoas que, quando saíram do partido, fizeram acusações gravíssimas contra o PT. O Cartacho, por exemplo, saiu do PT atacando o PT como corrupto, durante o processo que todos nós vivemos em 2016. Então, essas pessoas falaram barbaridades contra o PT, desrespeitaram o PT, saíram do PT e foram recebidos de volta recentemente pelo mesmo diretório que agora vai punir pessoas que defenderam a candidatura do PT até o limite, contra uma decisão da direção nacional, né? Evidente que houve um desrespeito e que, portanto, não é um absurdo falar numa punição, mas as punições propostas, na nossa opinião, não eram razoáveis, nem juridicamente, nem politicamente, e que, então, como já falei, a nossa posição foi de defender apenas advertência contra suspensões. E apelamos ao fato de que se usasse 10% da tolerância que a maioria do diretório está adotando em relação ao Alckmin. E todos nós sabemos o que fez contra o PT e contra nós recentemente. Bom, a tolerância não se fez presente. A proposta original da Comissão de Ética teve 6 votos. A proposta nossa de apenas advertência teve 17 votos. E a proposta defendida pela Sônia Braga, secretária nacional de organização, teve 53 votos. E, portanto, foi aprovada a advertência para todos, suspensão para todos, sendo uma suspensão mais longa para o Anísio Maia, que, segundo já está correndo aí nas redes, estaria de saída para o PCdoB. Bom, depois desse debate, nós tivemos a discussão sobre calendário e diretrizes para o processo eleitoral e normas complementares para as eleições. Um debate complicado de sintetizar, mas, basicamente, o diretório aprovou medidas de ultracentralização. Trouxe para o Diretório Nacional do PT a decisão sobre a tática nos estados de uma forma muito mais enfática do que sempre foi na nossa história, né? Na nossa história, os diretórios têm autonomia para decidir e, quando está em contradição com a política nacional, aí o Diretório Nacional avoca para si e pode aprovar outra coisa. A linha do que foi aprovado é que os diretórios estaduais só podem decidir aquilo que o Diretório Nacional acha que é a forma correta de aplicar a linha nacional, né? E tudo isso com um discurso que é para evitar intervenções. É mais ou menos o mesmo jeito que tem a guerra preventiva, né? Tem a intervenção preventiva. Para evitar uma intervenção depois, você intervém antes e caça a autonomia dos encontros e dos diretórios estaduais. Para vocês terem uma ideia, teve uma votação pelo menos bizarra sobre a escolha de candidatos a governador quando houvesse mais de um candidato nos encontros estaduais. Então, o regulamento diz assim: a escolha será feita pelo voto secreto dos delegados, vírgula, submetido em seguida à Comissão Executiva Nacional, a quem caberá a última decisão. Ou seja, chega a ser bizarro, porque você está dizendo para os delegados que eles vão votar secretamente, mas a decisão deles não vai valer nada, caso não atenda às decisões da Comissão Executiva Nacional. Então, é um grau de intervenção que eu nunca vi na história do PT. Tá certo? Eu nunca vi esse grau de centralização, de ultracentralismo que está sendo adotado a pretexto de que a conjuntura exige isso. A pretexto de que a conjuntura exige isso. Na verdade, não é a conjuntura que exige isso. Na verdade, é, na minha opinião, a fragilidade desta direção nacional, que, na incapacidade de lidar com os problemas políticos, está apelando para métodos administrativos. Depois houve informes sobre os comitês populares de luta, sobre a formação política, sobre orientações para combater fake news. Houve um debate muito interessante sobre a violência política na campanha eleitoral, né? Tudo indica que o bolsonarismo vai apelar para a violência política em larga escala. E depois
Se tentou, mas não se concluiu, como eu já falei, a substituição de membros do Diretório Nacional e ficaram pendentes a composição do GTE e a agenda do Lula. Então, o informe é esse. Diria que não foi uma reunião fácil, foi uma reunião que deixou evidente os gravíssimos problemas políticos e estruturais que o nosso partido está vivendo e que nós temos que nos esforçar para superar, porque a nossa vitória em 2022, ou ela vai ser coletiva ou ela não vai ser. E não é possível ter uma vitória coletiva se o nosso principal instrumento coletivo, que é o Partido dos Trabalhadores, tem deficiências políticas e organizativas tão graves. É isso, Patrick e ouvintes. Espero ter contribuído aí com esse informe longo sobre o que se passou. Pois bem, pessoal, esse foi o informe do companheiro Walter Pomar sobre como é que foi esta primeira e longa reunião do Diretório Nacional do PT. O Walter mencionou que a companheira Natália Sena fez uma fala na reunião tratando especificamente das questões relativas à minuta, que é a proposta que trata de como vai funcionar a provável federação aprovada ontem entre o PT, o PV e o PCdoB. A gente vai voltar nesse assunto na próxima edição aqui do podcast, porque são questões muito específicas, mas é muito importante que todo mundo tenha conhecimento de quais são os termos em que essa minuta está colocada, até porque, como foi dito, ela não circulou entre a militância do partido, porque ela mal circulou entre a direção do partido. Bom, na próxima edição aqui do podcast, a gente traz a Natália para falar sobre esse assunto. Eu queria agregar ao que foi dito pelo Walter, que essa reunião foi certamente uma das mais difíceis de acompanhar do último período. Pode parecer contraditório uma reunião que levou mais de 3 meses para acontecer, não ter sido preparada nem organizada para acontecer de uma forma melhor do que essa. E isso demonstra a forma como o nosso partido tem sido conduzido. Infelizmente, essa reunião, que deveria tratar de questões que não existiam em 2021, por exemplo, a última vez que o DN se reuniu, não existia uma guerra em curso que tenha afetado diversas regiões do planeta, inclusive o Brasil, e em que nós temos opiniões a serem emitidas. Quando o DN se reuniu pela última vez, não tínhamos o indicativo tão intenso quanto temos agora de um vice para a chapa presidencial de Lula que tem a origem que tem, um tucano neoliberal como Geraldo Alckmin. E da última vez que o DN se reuniu, existia uma proposta feita pelo PSB de federação com o PT. E agora, na primeira reunião seguinte, já não existe mais a proposta concreta de federação com o PSB, apenas a proposta de federação com o PCdoB e PV e de uma coligação com o PSB e com a federação entre o PSOL e a Rede nos termos que o Walter apresentou. Portanto, é fundamental que nossos ouvintes, companheiros e companheiras, estejam muito atentos e atentas ao que está acontecendo com o nosso partido, porque, como já ficou demonstrado, é apenas com a organização e a pressão dentro do partido que acontece de baixo para cima que a gente consegue influenciar nos rumos do PT. E dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Amanda Oliveira, que fala como é que está a situação da UNE, a União Nacional dos Estudantes, porque não é somente no PT que as coisas não vão tão bem. Salve, salve, companheirada, salve, salve, ouvinte do podcast. Aqui quem fala é Amanda Oliveira, sou militante da articulação de esquerda do PT do Rio de Janeiro e também estou como diretora de assistência estudantil da União Nacional dos Estudantes, a nossa UNE. Eu venho aqui dar um breve repasse sobre ela e eu acho que a última ação, né, recente aí da UNE é, sem dúvida, o lançamento da campanha em defesa das cotas raciais, que por mais que a gente ache que são permanentes, não são, né? E a gente tem aí a garantia, com essa luta em defesa delas, de fazer permanecer essa política de assistência e permanência estudantil. Então, a política de cotas, né, possibilitou a popularização e a democratização do nosso ensino superior e garantiu um direito histórico negado ao povo negro, os povos indígenas e originários tradicionais do país. E as cotas é uma mínima parcela de reparação histórica que deveríamos obrigatoriamente realizar nas estruturas desse país. Mas é uma grande conquista a permanência das mesmas, enquanto não obtivermos a equidade dos povos. Longe dessa fantasia
desigual da democracia racial e muito mais próxima de uma sociedade socialista na qual a gente acredita e luta cotidianamente para fazer acontecer, né, galera? E apesar de uma luta muito justa, que é em defesa das cotas e da povo entrando nas universidades, a Uni não se coloca no tamanho da responsabilidade que deveria ao tentar dirigir essa mesma luta, né, com os movimentos sociais, movimentos negros e indígenas. Uma desorganização enorme é sintomática, né? A falta de presença da Uni nas universidades. E eu não estou aqui negando o que passamos nos últimos anos, né? Nesses últimos 2 anos de Covid, de enfrentamento ao fascismo neoliberal de Bolsonaro. Então, a gente reafirma que sim, as universidades permaneceram fechadas por 2 anos, e sim, isso nos afastou fisicamente dos lugares que eram referências de luta do movimento estudantil, e sim, tudo isso nos atrasou muito. Mas a vida corre, Bolsonaro não saiu do poder, e a situação atual do país exige que estejamos, né, preparados, apesar dos desmontes, apesar de Bolsonaro e apesar da Covid-19. Então, por isso, se faz urgente que a Uni retome um planejamento de lutas de massas que organize a estudantada a defender não só as cotas, mas outras políticas de assistência e permanência, expansão do ensino e da ciência, que sempre foram alvos dos ataques do governo genocida de Bolsonaro. E que a gente luta para que sejam permanentes e que sejam de excelência e que sejam dados ao povo. Precisamos organizar urgentemente os estudantes nessa volta ao ensino presencial. E isso perpassa, sim, pela força dirigente da Uni, fazer com que os mesmos identifiquem a Uni e se sintam pertencentes a ela. Isso é urgente para que a gente possa retomar a mobilização de massas que a Uni precisa para retomar a construção do nosso país. Isso só vai ser possível com uma direção que chame a responsabilidade da luta popular para si. Se responsabilizar como direção na luta dos estudantes é um passo muito grande para entendermos que o destino deles está nas nossas mãos. O destino de todos os estudantes, essa perspectiva e essa esperança que ainda temos de alcançar uma mínima vida digna para todos nós, né? E só não faz luta de massa, gente, quem tem medo do povo. E a inércia da Uni nesses tempos de guerra nos levará a uma desorganização massiva de nossas universidades, particulares ou públicas, e de nossas bases, dando brecha para que o neoliberalismo permaneça destruindo com o seu projeto sistemático de desmonte e sucateamento das nossas universidades. Então, organizar a estudantada é organizar o povo e é massivamente tomar os nossos lugares de direito. Dizer que a universidade não vai ser entregue à burguesia, não vai ser entregue às elites, e que a universidade pertence ao povo, e esse é o papel e é a bandeira de democratização que a Uni tem que levar para todo o país. De norte a sul do país, a Uni precisa ser combativa. Não só na palavra, não só no discurso bonito, mas efetivamente na delegação de tarefas, efetivamente na distribuição dessas mesmas tarefas, para que a gente possa voltar a mobilizar e aparecer com cara e coragem na vida do estudante. Eu fico por aqui e espero continuar aí trazendo mais informes da nossa União Nacional de Estudantes e podendo trazer também as lutas que a mesma pretende fazer. Valeu, Amanda. Obrigado, companheira. Te aguardamos em breve com mais informações. Esperamos que melhores com relação a como tem atuado a importante União Nacional dos Estudantes. E agora, vamos escutar o companheiro Daniel Valença, que é vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, professor de Direito na UFERSA, que fala da situação na América Latina, com destaque, né, Daniel, aqui para o Chile e o debate em torno da Constituinte e também a situação na Argentina. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, no Chile, a Assembleia Constituinte dilatou o seu prazo de trabalho para 1 ano. A Assembleia é essa que já aprovou a ideia de transformar o Chile em um Estado plurinacional. Essa ideia ela é contestada pelos setores de direita, que dizem que vai se perder o ideário de Estado-nação, de nação chilena, e, ao mesmo tempo, como já existem outros estados plurinacionais na América Latina, especialmente com as constituições de estado que surgiram agora no século XXI, a da Bolívia e a do Equador, ambos se consideram estados plurinacionais. Há toda uma discussão, especialmente no direito, de que seria um avanço extraordinário o reconhecimento dos povos e nações indígenas. Na verdade, nem 8, nem 80. Sem dúvida alguma que todo Estado
continua sendo, antes de mais nada, a ditadura de uma classe contra as demais, porém, se transforma em outro patamar as condições de vida e de sociabilidade a partir da criação da plurinacionalidade. Isto quer dizer que povos e nações indígenas serão reconhecidos pelo Estado. Na Bolívia, isto se traduz, por exemplo, em formas de autogoverno, portanto, a eleição de representantes por meio de seus próprios procedimentos, não necessariamente pela democracia liberal representativa burguesa que conhecemos, a questão da justiça indígena, a questão da padronização de idiomas originários e transformação de tais idiomas em línguas oficiais do Estado, os símbolos, a história, etc., etc. Então, sem dúvida alguma, que representa um avanço, especialmente para a luta dos povos indígenas, e no caso chileno, o que mais se destaca são os mapuches, né? Na Argentina, Patrick, o país sofre uma escalada inflacionária. Por outro lado, houve um certo rompimento entre Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, em função do acordo feito pelo governo de Fernandes com o FMI de renegociação de suas dívidas, e a conjuntura fica cada vez mais crítica. No Uruguai, nós teremos agora, neste domingo, a votação do plebiscito quanto à LUC, um conjunto de medidas do governo de direita do Uruguai que flexibilizou relações trabalhistas, direitos, instrumentos democráticos, enfim, dará à prova a popularidade e a aceitação de políticas e valores de direita no nosso país vizinho. Sem dúvida alguma que o resultado deste plebiscito será já um indicativo dos rumos políticos do país. Por outro lado, Patrick, a direita chilena segue tentando inviabilizar a Constituinte. A última ação deles foi tentar alterar o plebiscito de aprovação ou reprovação do texto final, enquanto a convocatória é para que a população decida se o texto final que venha a ser aprovado pela Assembleia Constituinte deve ou não se transformar na nova Constituição. A direita chilena agora propõe também a existência de uma segunda papeleta que possibilite a convocação de uma nova Constituinte. Ou seja, se buscam as mais diversas alternativas para frustrar o processo constituinte que está em curso e contra o qual 20% da população chilena votou, enquanto 80% demandou este processo constituinte. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Te aguardamos aqui em breve com informações sobre o Peru, Colômbia e outros países da região. E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. E a gente encerra a edição de hoje lembrando que esta data, 25 de março, é a data da fundação do Partido Comunista aqui no Brasil, que hoje completa 100 anos da sua fundação. Uma tradição e uma trajetória de toda a esquerda comunista e socialista brasileira, que nesta data tem muito a pensar e a refletir sobre o passado, mas também sobre o nosso futuro. E para pensar um pouco sobre isso, como nós fizemos há pouco tempo, recomendamos aqui aos nossos ouvintes que conheçam o curso sobre os 100 anos do comunismo no Brasil, que foi organizado pela ELAP, a Escola Latino-Americana de História e Política. O curso está disponível no site da ELAP, basta entrar e assinar para poder assistir às aulas. Os militantes da tendência petista, a articulação de esquerda, podem tentar bolsas para ter direito ao curso. É muito fácil, muito prático, basta entrar em contato com representantes da direção nacional da tendência. O curso sobre os 100 anos do comunismo no Brasil teve como professores o Walter Pomar, Breno Altman, a Marli Viana, Moreca de Valente, Ana Prestes, Zé Reinaldo de Carvalho, Vladimir Pomar, Iole Ilíada, Mauro Iazzi, entre outros. E deste curso foi publicado um livro com as aulas sobre os 100 anos do comunismo no Brasil, que também conta com o texto da companheira Rayane Andrade. Pois bem, o livro e as aulas vocês podem conferir e adquirir no site pagina13.org.br e o curso no site da ELAP.
Viva os 100 anos de comunismo e que muitos outros venham. Saudações petistas, fora Bolsonaro e até mais.